Oi, sou Johnny Cooper e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu sei que eu tô fazendo um vídeo aparentemente bem estranho do que o comum. E eu sei também que a gente gosta de brincar por quanta abundância, personagem gasosa, personagem de respeito. Eu sei, mas agora vamos falar um pouco mais sério. Por quê? É um vídeo que eu queria ter feito faz um tempo, mas tava com alguns assuntos para resolver, coisas pessoais. ah, não, também que o principal motivo também é que eu não sabia ao certo como me expressar. Ainda tinha alguns furos de roteiro, porque tipo, eu queria auto me compreender. E eu acho que eu consegui e eu acho que eu tô pronto para falar sobre isso. Vamos lá, o assunto do vídeo. O tamanho do seio importa? Eu sei, pode parecer uma pergunta tipo, né, danadinho, mas eu tô falando sério. O tamanho disso aí importa? Por que eu tô perguntando isso? Porque assim, mano, o padrão de beleza, digamos assim, sempre foi, que é sempre almejado, sim, quando os outros ficam, uau, né? É o que? São mulheres, garotas, com seios grandes, com coxas grandes, com traseiro grande. É praticamente isso. E não que não fosse um corpo bonito, muito pelo contrário, é um corpo belíssimo. Temos personagens assim, como a Eve de Stellar Blade, a Chun-Li de Street Fighter, a Altitauna de Crash Bandicoot 4. Temos personagens assim muito nos games. E são corpos belíssimos, atraentes e tal. Mas. E aí que tá, mano? E aí pergunto de novo. O tamanho realmente importa? Porque não tô falando que ter personagem assim é ruim, não. Pelo contrário, inclusive eu gosto. Mas tem garotas que justamente é o contrário delas. Que não tem uma coxa tão grande assim, quer dizer, tão grosso as coxas. Não tem seios tão com tanto relevo assim. E o traseiro, tipo, até ser grandinho, mas não chega no patamar de tamanho. E também, principalmente, a parte dos seios, que eu quero, que é o foco aqui no vídeo. Não que os outros não importassem, mas a parte, as partes, mas. Por quê? Que eu já vi piadas, né? ah, em, em quadrinhos. Não quadrinhos de Marvel, não. Tipo, quadrinhos feitos por fãs de personagens de games, em situações de anime, também sobre aquele personagem com um seio pequeno que olha para um seio grande e fica, né, tipo, pô, como queria ter um seio grande, ou se sente mais menos bonita, menos atraente por justamente ter um seio menor, um corpo mais simples, digamos assim. E isso acontece. Claro que tem cenas engraçadas, isso não tem como negar. Mas, incrivelmente, é uma realidade. Tem garotas assim no mundo. E aí que tá. E aí que tá, pessoal. Não tô falando que tem problema você curtir corpo de gasosa e tal. Já já vamos chegar nisso. Mas a questão que eu quero chegar, que aí eu pergunto de novo, o tamanho do seio importa? E aí eu vou lhe dar a resposta. Não, porque é subjetivo. Ou seja, não é porque uma personagem, uma garota, mulher, tem um seio maior que faz a pessoa ser mais atraente ou não. Por quê? Tem vários motivos
para isso acontecer? Vamos lá. Primeiro motivo: gostos pessoais. Por quê? Tem de pessoas que gostam certos tipos de corpos, mais simples ou mais gasoso e tal. E só que aí, como de novo, não é quer dizer que a pessoa vai sempre preferir só esse tipo de corpo. Não. Por exemplo, tipo, tem mulheres que preferem cara musculoso, mas nem sempre vai ficar com musculoso. Mas não quer dizer que tá tipo infeliz, pô, que o cara é musculoso, agora tô com, sei lá, um franguinho já. Não, não é isso. Só tô dizendo que nesse caso de ter preferência, não quer dizer que vai ter preferência só nisso. Então sempre vai ter, entre aspas, um desvio, digamos assim. Ah, isso já é a primeira coisa. Por exemplo, a Eve, por exemplo, a gente chama ela de gasosa, mas Chantei também é uma gasosa. E vocês percebem nitidamente a diferença gritante dos corpos. E é aí que tá, cada um tem a sua preferência, mas como eu falei, não é porque você prefere só um tipo de corpo vai ficar só nisso. Por quê? Porque não depende só do gosto, pessoal. E aí vamos para a segunda coisa, que é justamente o tipo de garota fora o corpo. Como assim? Gostos pessoais, personalidade e o quão próximo você é da pessoa também. Isso tudo varia, é tipo uma balança. Por quê? Porque tem personagens, garotos que, sei lá, tem um exato mesmo corpo, mas sei lá, cabelo é diferente, cor diferente, os gostos, personalidades são diferentes e pode fazer que você goste uma mais que a outra, mesmo que os corpos sejam bastante parecidos. Tem isso também. E uma terceira coisa que varia também é justamente também sobre proximidade que eu falei, né? Mas a terceira coisa mesmo é sobre, tipo, além do gosto, é sobre o que a pessoa é. Como assim? O caráter, para ser mais exato, o caráter da pessoa, o personagem. Como assim? Vamos lá, eu tava assistindo um anime recentemente, eu acho que é Tsukada ou algo do tipo. É o anime da Taiga com o garoto e tal, que tem alguns 24 episódios, se não me engano. E qual a questão? Tem uma personagem no anime, que eu não vou lembrar o nome, sou muito ruim para lembrar o nome de personagem de anime. Como que da Taiga eu gostei lembrar, mas quer dizer, decorar, mas enfim. Qual a questão? Tem uma personagem que não chega a aparência parecida com a Eve, tá? Mas tem um corpo, quando você bate o olho, pô, é um corpo muito belo, uma garota muito atraente. Isso, se quando você começa a assistir, você pensa isso. Por quê? Porque justamente o corpo é bastante belo, é muito atraente, ela é modelo nas revistas e tudo isso passa a mensagem, pô, é atraente, linda e tal. E aí que tá, eu tava achando isso, sem problemas. Mas quando a gente conhece um pouco melhor a pessoa, pelo menos o que eu senti no caso, é que assim, pessoal, no começo do anime, nossa, cara, ela era uma garota, cara, uma garota escrota. É aquela garota escrota que vai, tipo, vai tacar sal na ferida, é falsa, duas caras. E aí, quando eu vi esse lá dela, mano, todo aquele negócio de antes, pô, é modelo, é atraente, é linda, tudo isso foi por água abaixo. Ou seja, naquele momento, toda aquela beleza do corpo que eu via tinha praticamente sumido. Era praticamente uma casca.
Era uma casca, um quadro sem vida. É praticamente isso. Por quê? Porque justamente por causa do caráter. Não era uma pessoa, pelo menos em primeira vista, quando a gente viu, pelo menos eu, quando eu vi, não era uma pessoa muito boa, não. E isso acabou tirando toda toda a lindeza, toda a atraência que eu sentia por ela, digamos assim. Vi o corpo belo, mas depois daquilo eu não vi mais o corpo dela sendo bela. Não fazia mais efeito em mim, justamente por causa do caráter da personagem. Entende? Então, assim, depende do gosto da pessoa, depende da personalidade, das características das pessoas, os gostos, da proximidade, porque da proximidade, e depende também do caráter. Tudo isso vai criando um peso específico que vai fazer, tipo assim, tudo isso vai juntando e faz a pessoa, podendo fazer a pessoa gostar mais da personagem, ou achar mais atraente, ou menos de alguma personagens. E por quê? Por exemplo, a Shantae com a Eve, por exemplo, eu acho ela muito mais atraente do que a Eve. Vai ser um absurdo, mas eu acho. Por quê? Porque eu já tenho mais proximidade com ela. Isso porque eu jogo os jogos, né? Então coisa e tal. Mas isso funciona na vida real, tá? Então eu tenho mais proximidade com ela. Um corpo mais simples, digamos assim, já é um corpo também com mais preferência pra mim. E também que é uma personagem muito linda, muito fofa. A personalidade delas, quer dizer, me agrada mais do que na Eve. E olha que eu sei a personalidade da Eve ainda tá em desenvolvimento, mas mesmo assim eu acho a Shantae muito mais atraente. Entende? Então tem esse lado também. Só que aí, como eu falei, por mais que o tipo de corpo seja da Shantae, pode acontecer exatamente o inverso. Vamos lá, por exemplo, a Nagatoro e a Shoko. Por exemplo, a Nagatoro tem um corpo que me agrada mais? Tem. Mas a Komi, eu acho ela mais atraente do que a Nagatoro. Por quê? Por quê? Justamente por causa. Olha que eu assisti os animes inteiros, cara. Mas enfim, justamente por causa das características, da personalidade da Komi, Shoko, ou Shoko Komi, se preferir. Por quê? Porque ela é mais tímida, é aquela pessoa que luta pra acabar com timidez, acabar com a fobia social. E sim, tem pessoas, homens no caso, garotos, que gostam muito de garotas tímidas. Exato. Então, por ver ela lutando para conseguir se comunicar, vendo que ela é tímida e ainda tem o corpo assim, tipo, a característica chama mais atenção juntamente ao corpo do que o corpo da Nagatoro, pelo menos pra mim, o corpo da Nagatoro com a personalidade dela doida. Praticamente isso, mano. Então percebe? Shantae mais atraente que Eve e a Shoko Komi mais atraente que Nagatoro. Vocês percebem o quão discrepante é? Então, pessoal, justamente isso, porque não depende só do corpo, depende da personalidade, depende das características, também da cor do cabelo, do corte, também isso tudo também varia. Então não depende só da aparência, depende também das características e também do caráter da pessoa. E talvez vocês podem estar até questionando, mas eu já vi garotos gostar de vilãs. Por quê? Por que isso acontece? Por dois motivos. Três motivos. Primeiro, ou a pessoa é um vilão. Ou segundo, a pessoa é doida. E o terceiro, que eu acho que é o terceiro, que pode ser o quarto, na verdade. O terceiro, a pessoa não liga, que pode acontecer, mas nunca vi um caso assim. E o quarto, que eu acredito que seja o que mais acontece, justamente a pessoa vê, ou ela, a pessoa
ela consegue ver um lado bom, consegue ver o lado bom da pessoa, mesmo ela não parecendo tão boa. Por exemplo, qual é o nome? A Reese Bush, que é a principal vilã de Shantae. É uma vilã que quer dominar o mundo e tal, né? E dominar o mundo e tal. Mas ela já demonstrou ter um lado bom, pois já deu trégua pra Shantae pra derrotar um vilão maior, já salvou a vida de Shantae uma vez, já contou um pouquinho sobre a mãe de Shantae. Olha que a Shantae nem sabia sobre a mãe de Shantae, então contou um pouquinho. Então assim, ela já demonstrou um lado bom. Então mesmo que a pessoa seja uma vilã de fato, garotos e homens conseguem ver um lado bom dessa pessoa e faz a pessoa gostar dessa pessoa, porque, pô, mesmo assim tem um lado bom, entende? É praticamente isso. Aí que tá, porque você pensa, mas a garota do anime não tem um lado bom. Como eu disse, com o decorrer do anime você vê, né? Mas em primeira impressão, mano, você consegue ver só duas coisas: o corpo lindo e o mau caratismo. Então só fica, isso fica muito mais evidência, passa mais na cabeça só essas duas coisas. E isso acaba meio que desvalidando o corpo, entende? Também que varia de pessoa para pessoa, mas curto e grosso é praticamente isso. É praticamente isso que ocorre. Então, se você é uma garota, isso vale para homens, para poder passar isso para algumas garotas também, o que eu vou falar, ok? Mas enfim, se você é garota, se pergunta ou se perguntava se tamanho dos seios importa, a resposta é simples: não importa, porque é subjetivo. Cada um tem o seu gosto, cada um vê a pessoa de um jeito diferente, cada um tem seus gostos diferentes. Tem tipos de corpos diferentes, tipos de mulheres diferentes, prefere tipo de personalidades e características diferentes, e não fica preso só ao corpo, porque depende também de tudo isso que eu falei para te fazer atraente. Um bom exemplo é a Cat de Gravity Rush. Qual a questão? Ela é uma garota muito bonita, porém no próprio jogo ela é meio que menosprezada por certas mulheres por justamente ter um seio pequeno. É uma garota que gostaria de ser vista como uma garota atraente. E eu digo uma coisa: eu acho a Cat muito atraente mesmo. Por quê? Além de ser linda, tipo de corpo que eu gosto, ela é uma personagem muito fofa. É uma personagem muito carismática, uma personagem bondosa, uma personagem habilidosa, que se preocupa com os outros. Ela é muito bondosa mesmo, e ela é o meu tipo de mulher. Mais do que a própria Rave, que por mais que tenha assim um corpão, eu também seja assim uma boa pessoa, mas tem características que me agrada mais na Cat do que na Raven. Então, você, garota, que tem seios pequenos ou é gordinha e as pessoas dizem que você não é atraente, não é sexy, eu te digo uma coisa: você é atraente sim, só não faz o tipo deles, mas não quer dizer que não exista um cara onde você faz o tipo dele. Então, é isso, pessoal. Essa foi a mensagem que eu queria trazer aqui pro canal. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E até mais, tchau. Deus abençoe vocês. E orgulho dos seus corpos. Desde que não seja obesidade, que é uma doença, tá? Enfim, até mais, tchau. Deus abençoe vocês. E fui.